Pessoal, vamos falar agora sobre competência para legislar concorrentemente, ou seja, todos podem legislar, certo? Então vai estar todos, exceto, obviamente, quem? Os municípios. Então, semana 7, dia 2, parte 4, a gente vai ler então a leitura dos incisos do artigo 24. Ele não vai servir só para o dia 2, certo? Então vai servir para o dia 3, dia 4 e dia 5, perfeito? Então, eu estou colocando tudo aí no primeiro dia. Olha só, compete à União, aos estados, ao Distrito Federal. Cadê o município? Não tem. Quando falar então concorrentemente, você vai pensar, então, privativamente, novamente eu vou falar sobre isso aqui, privativamente e concorrentemente vai ser o que? Legislar, ok? Então você acaba salvando aí vocês aí quando você pensa nessa forma aí. Então, que eu, às vezes a questão, se você não lembra, às vezes se o que está sendo o objeto central, o núcleo do inciso, talvez você não lembre, e quando você lembra que é privativo ou concorrente, que é da legislar, e o outro concorrência comum, por exemplo, é de concorrência comum, que eu quero dizer para vocês é isso. Concorrência comum, legislar sobre orçamento. Comum não tem comum. Comum é administrar, é isso que eu estou falando, entendeu? Então é isso que você tem que pensar. Então, falou em concorrentemente, está falando sobre legislar. Lembrando que aqui nós não temos quem? Os municípios. Você está vendo municípios aí? Não tem municípios, ok? Então aqui concorrente, legislar de forma concorrente, que é direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Este inciso, ele é um inciso, assim como o capacete PM, eles dois são campeões em prova, certo? Então esse inciso primeiro é um dos campeões. Ele tem uma grande, quando ele cai aí sobre a concorrência, competência concorrente da União, Estado, Distrito Federal e Município, quando cai na tua prova, aí se eventualmente cai na tua prova, um grande e forte candidato aí ao inciso primeiro. A gente fala aí que ele é o que? O TUPEF, certo? Então o mnemônico aí usado é TUPEF. T de direito tributário. Por que direito tributário? Lembra? Temos aí, por exemplo, o IPTU. Temos... eu estou falando assim, bem genérico, sabe, pessoal? Bem genérico, bem geral isso, porque não é isso, tá? Eu estou dizendo assim, porque não é competência privativa da União, porque tem tributos estaduais aqui dentro. Mas aí você vai pensar, não, mas tem tributos também municipais. Mas aqui, essa legislação, legislar concorrentemente, é no sentido de estabelecer diretrizes, ok? Então, a União, ela vai trazer diretrizes mais gerais, certo? Normas gerais, ao passo que os estados, eles vão trazer o que? Mais específicas, perfeito? E os municípios, eles, quando puderem, de forma suplementar, certo? Então, quando for legislar algo que seja de competência residual e local, aí o município poderá legislar, mas esse daí é muito específico e o legislador vai ter que apontar na tua questão para você colocar essa condição do município poder legislar, perfeito? Então ele vai legislar de forma suplementar, forma residual, perfeito? Então veja só, direito tributário. Então lembrar aqui, vamos pensar no DF, pessoal, tá? Só para você lembrar que tributário vai pensar aqui, vamos pôr aqui, ó, IPTU
ICMS, não é isso, certo? Porque são normas aí, são diretrizes, mas lembrar que não é compete privativamente a União, é só para você lembrar disso. Então, que não é privativamente a União, porque tributo tem nos estados, perfeito? É isso que eu quero que você lembre, para você ter um gancho de memória, para que quando cair na tua prova você vai pensar assim, compete privativamente a União, o direito tributário, você vai pensar, não, no DF, pensa no DF, tem IPTU e ICMS, então compete aos estados, perfeito? Então é só um gancho para você lembrar que o tributário compete aos estados e ao DF, perfeito? Mas lembrar que não é isso, ok? São diretrizes, perfeito? Por quê? Porque o município também tem o IPTU em município, ok? Mas é só para você tirar a ideia da competência privativa da União, porque ou a legislar ou vai ser privativo ou concorrente. É isso que eu quero que você lembre, é isso que é o cerne da questão, o que o examinador cobra. Então, ou vai ser um ou vai ser outro. Então, para você lembrar, opa, tributário tem no DF, então o DF também pode. Financeiro tem no DF e o DF também pode. O penitenciário tem aí a colmeia, tem aí o tal do, como é o outro? Tem a colmeia e o papuda, não é? Colmeia e papuda. Então, não teria sentido a União legislar privativamente aí, dadas as especificidades aí das penitenciárias estaduais, ok? Econômico, por que o direito econômico está aqui? Lembra aí da meia entrada em cinema, lembra aí passe livre estudantil, certo? Então pode legislar na área do âmbito do direito econômico. E o urbanístico vai pensar aí, por exemplo, no plano piloto, tem aí no direito aí que não pode construir aí nas asas aí prédios superiores aí nas 400, nas 200, nas 400 principalmente, altura superior a 7 andares, uma coisa assim. Tá falando o que? Do legislar no direito urbanístico, ok? Que mais? Orçamento. Então lembrar que então não é privativo da União, porque tem orçamento na esfera estadual. Juntas comerciais tem a esfera estadual. Custas de serviços forenses, lembrar que vai ter os TJs aí. Produção e consumo, então lembrar que tem produção nos estados. Legislar sobre floresta, sobre a caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Veja que proteção ao meio ambiente tem uma questão recorrente em prova que fala que é de município. Não é de município, é do estado, perfeito? Então o estado ele vai falar dentro do seu estado como que vai funcionar a caça, a pesca, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais do seu estado. Então não teria sentido a União privativamente falar sobre florestas, caça, pesca, fauna, não teria braço para isso. Proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Veja que a competência é comum no âmbito da esfera administrativa, mas agora para legislar é competência concorrente. Então veja, legislar é competência ou concorrente ou privativa. Então, para proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, ele envolve mais especificamente os estados e municípios, então não teria sentido ficar na competência privativa da União, perfeito? Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Veja que tem paisagístico em tudo aí. Educação, a educação não é só âmbito federal, então vai ter âmbito estadual, cultura,
ensino, desporto, ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e inovação. Então veja, desenvolvimento e inovação, quanto mais legislação tiver aí, mais fomento, mais o país se desenvolve. Então tem sentido estar aí na forma da competência concorrente. Criação e funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Então, criação, funcionamento e processo de juizado de pequenas causas. Então, ele está falando sobre o processo de juizado de pequenas causas. Por que eu estou enchendo o saco com relação a isso? Porque esse aqui é um dos incisos que o examinador gosta muito de cobrar também. Por que ele gosta muito de cobrar? Porque é uma competência concorrente, mas lá tem a competência privativa, lá do capacete PM, tem lá um tal do direito processual. Aí ele traz aqui, competência privativa da União. O que? O processo de juizado de pequenas causas, certo? Então ele coloca isso. E aí você vai olhar assim, poxa, processo de direito processual tá ok, é privativo. Não, peguinha. Que processo de juizado, quando se tratar de pequenas causas, vai ser competência o que? Concorrente, ok? Procedimentos em matéria processual. Olha, procedimentos, novamente, ó, outro peguinha, é procedimentos em matérias processual. Esse daqui é um caos. O examinador, se ele trouxer para você, ele traz a literalidade desse inciso, porque todos praticamente os procedimentos de matéria processual acabam chegando no STF, por STF decidir se é ou não constitucional, certo? Então é uma linha cinzenta aí que na matéria que na prática traz muita controvérsia, certo? Por trazer muita controvérsia, o examinador ou vai num julgado do STF, a gente vai ver nas questões que tem muitos julgados do STF, mas que depois eles tendem a se repetir, e quando traz julgado também são para cargos específicos, aí como nós vemos falando. Continuando, olha que interessante, previdência social, proteção e defesa da saúde, é o que? Competência concorrente. Olha a diferença lá que eu falei para você tomar cuidado, quando eu falei lá da previdência social, que é o que? Privativo, competência é privativa da União. E na Previdência Social nós temos Previdência Social nada. A Seguridade Social, gente. Aqui, Seguridade Social. Estou falando uma coisa pensando outra. Seguridade Social é privativa da União. Na Seguridade Social nós temos o que? Aí sim, Previdência Social, temos assistência social e temos a saúde, perfeito? Então veja que interessante, quando o examinador trouxer Seguridade Social, a competência privativa é da União. Quando trouxer de Previdência Social, proteção da saúde, é competência concorrente. Qual é a lógica disso? A lógica é o seguinte, quando for por exemplo aqui, Previdência Social, quando for norma geral, vai ser competência de quem? Vai continuar sendo da União, por isso vai ser concorrente. Quando for específico aí, vai ser quem? De quem? Dos estados. Por que isso? Porque o Estado tem servidor público, então é ele quem vai trazer aí as regras da Previdência Social para os servidores públicos, mas obedecendo o que? A norma geral, para não virar bagunça, ok? Para não virar bagunça, porque o STF entra no meio se ocorrer a bagunça, porque teve situações aí que a Previdência Social, o desconto era inferior ao mínimo previsto para o servidor federal. O que estava acontecendo? O cara ganhava 10 mil,
no estadual e 15 no federal, mas acabava não compensando por causa da previdência social, por causa dos impostos, sei o que. Aí acabava sendo mais vantajoso a previdência ir para o estado, porque tinha menos desconto e a previdência mais gorda. Não, o STF disse que parou, você tem que seguir a norma geral da União aí, perfeito? E assim também para a defesa da saúde. Então a saúde é direito de todos e dever do Estado. Estado contempla a União, os Estados membros e o Distrito Federal. Então essa aí é a regra. Estamos acabando. Assistência jurídica e defensoria pública. Ora, a defensoria pública tem defensoria pública estadual? Tem, então compete aos estados aí, tá trazendo aí as normas. Proteção e integração social de pessoas portadoras de deficiência. Então essa daqui é uma regra nova, um inciso novo que foi trazido aí para a Constituição. Proteção à infância e à juventude, então está aí aos estados, compete ao estado. A organização, garantias e direitos e deveres das polícias civis, perfeito? Lembrando que isso daqui sofre limitação constitucional quando se tratar de polícia civil do DF, ok? Porque daí não vai ter organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis sendo elaborado pelo DF, mas sim pela União, perfeito? Porque é uma regra específica aí, então a gente já falou sobre isso. Por fim, os parágrafos. O parágrafo primeiro ele vai falar o quê? No âmbito da legislação concorrente à competência da União, vai ser limitado a estabelecer normas gerais. Então vai trazer normas gerais, vai trazer diretrizes para todos esses incisos, certo? Para que ocorra o quê? Uma uniformização, uma harmonia das legislações dos estados e do Distrito Federal. Então essa aí é a grande sacada aí da Constituição Federal. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Ok? Então a norma geral vai trazer uns contornos gerais e a competência suplementar do estado vai ocorrer de forma a atender às especificidades do seu estado, certo? Dada aí a heterogeneidade aí dos estados aí no que diz respeito aí na área social, na área política, administrativa, cultural, enfim, dadas as dimensões continentais do país aí, as regiões ou até mesmo os estados são muito diferentes aí entre eles. Inexistindo uma lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena, ou seja, o estado vai poder legislar sobre normas gerais e legislar sobre normas suplementar, perfeito? Para atender às suas peculiaridades. Agora, a superveniência de lei federal sobre normas gerais, agora vai fazer o quê? Suspender a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Ou seja, ele não está falando que vai suspender as normas gerais, mas sim o que? A eficácia da lei estadual no que lhe for contrário, perfeito? Nesse momento, quando ocorre então a superveniência da lei federal, então acaba com a competência aí do estado poder utilizar aí como legislador de norma geral. Por quê? Porque agora não tem mais essa brecha na legislação, porque agora não tem mais essa situação aqui de inexistir a lei federal. Agora a lei federal existe, agora ele não pode mais legislar sobre normas gerais, ok? Senão vai ser inconstitucional. Beleza? Seria isso, um abraço, até a próxima.